E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar definitivamente como é que você utiliza as operações matemáticas no Excel. Essa informação é interessante para você que está começando agora a estudar planilha eletrônica, tá? E você vai se deparar futuramente com as fórmulas e funções, né? Que é o grande objetivo do Excel, facilitar a tua vida nessas planilhas que trazem os números, enfim. Então, de início, eu vou mostrar para vocês e vou explicar da mesma maneira que eu mostro para meus alunos, né, no curso presencial, a referência que a gente deve ter para utilizar o Excel para realizar esses cálculos matemáticos. Então, nessa situação, eu vou trazer aqui uma calculadora para a gente poder relembrar de algumas operações matemáticas simples, né? Mas na verdade é só para fazer a alusão que vem pela frente. Então, por exemplo, na calculadora eu utilizo primeiro um número, o sinal de operação matemática com outro número e depois eu aperto igualdade para aparecer o resultado. Então é só para a gente poder relembrar como é que é feito isso daqui. Então, por exemplo, 1 mais 1 e agora eu aperto igualdade para sair a resposta. Ah, beleza, tudo ok. No Excel, a gente pode utilizar como se fosse uma calculadora, porém tem uma diferença. Então eu vou aqui agora abrir o Excel para a gente poder ver que diferença é essa. Vamos tentar fazer como se fosse uma calculadora real, tá bom? Por exemplo, 1 mais 1 e aperto o sinal de igualdade. Quando eu teclo Enter para poder confirmar o texto ou o cálculo, no caso, quando eu fizer isso daqui, o Excel ele não vai compreender que você está querendo fazer uma operação matemática. Mas, professor, você acabou de falar que é igual a calculadora. Na verdade, mudando só uma coisinha. Ao invés de digitar o igualdade no final, tu traz ele para o comecinho da digitação. E aí o Excel já vai compreender que você quer fazer uma operação matemática. Quer ver? Então vamos lá. Igualdade na frente, tá bom? O Excel ele já percebeu que tu vai fazer uma operação matemática, né? Então eu vou repetir o mesmo cálculo. 1 mais 1. E para poder aparecer o resultado, né, já que não tem igualdade que ele foi lá para o comecinho, você apenas tecla Enter. Então, a partir daí, né, só reforçando que você pode utilizar o Excel para realizar os cálculos matemáticos em qualquer célula da sua tabela, tá? Mas isso, eu vou agora apresentar para vocês quais são essas operações matemáticas, quais são as diferenças de uma calculadora para o Excel, nessa segunda planilha aqui que eu trago para vocês. Então, olha só, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona. Aqui no caso eu trago as operações, ó, adição, subtração, multiplicação, divisão e igualdade. Aqui eu explico qual é o símbolo na matemática e agora eu vou te mostrar qual é o símbolo que você deve utilizar no Excel. Por exemplo, na matemática a adição é o sinal de mais, no Excel também é o sinal de mais. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor para a gente poder entender. Na subtração da matemática é o tracinho de menos, aqui também é o hífen, tá bom? Não é o underline, é o hífen. Na multiplicação, no caso da matemática, eu utilizo o ponto ou X, né? Multiplicação na matemática. Já no Excel, eu troco esses símbolos pelo asterisco, tá bom? Multiplicação, troca-se pelo asterisco. A divisão na matemática, você utiliza dois pontos ou esse dois pontos com um tracinho dividindo, né? No Excel, a gente utiliza o símbolo de barra, certo? A barra normal. E o igualdade, no Excel não é o sinal de igualdade. O igualdade é a tecla Enter, tá bom? Então, essa explicação bem básica para a gente poder começar. Então, vou aqui fazer um exemplo de novo, né? Por exemplo, igualdade, 1 mais 1, Enter. Subtração, igualdade, 4 menos 2, Enter, tá? Igualdade, multiplicação agora, tá? 2 vezes 2, 4, né? E a divisão, igualdade, 10 dividido por 2, tá? Então, são exemplos que eu citei para vocês, como você pode fazer a operação matemática. Normalmente, quando você quer conferir qual foi o cálculo, né, você pode realmente fazer isso clicando duas vezes. Ele abre o cálculo matemático. Se você clicar fora, ele volta. Você também pode clicar no item que tem a resposta sem precisar clicar duas vezes. Aí nessa caixa que mostra aqui as fórmulas, ela mostra que foi digitado, no caso o cálculo, né? Porém, essas informações são básicas. Na verdade, nas planilhas a gente não digita um número que já está na planilha, né? É outra situação, tá bom? E como conteúdo extra, eu vou te mostrar aqui outros tipos de operações matemáticas, por exemplo,
a exponenciação, que é como se fosse a potência, ou seja, um número elevado a outro número, tá? Bom, um exemplo aqui, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, né? E também os símbolos de maior que ou menor que. No Excel, quando eu quero utilizar a exponenciação, eu utilizo o símbolo de ou sinal de circunflexo. Já eu mostro aqui um exemplo, tá? Se eu quiser utilizar o maior, eu repito o mesmo número. Na verdade, para quem tem dificuldade de entender qual é o maior e o menor desses símbolos, eu vou deixar aqui no card um vídeo para te orientar como é que você faz para aprender de vez a diferenciar o maior e o menor. Eu sempre tive esse problema e eu quero compartilhar para vocês como foi que eu aprendi. Então, vocês conferem nos outros vídeos. E o sinal de menor, o símbolo de menor, menor que, né, no caso. Então, como é que eu utilizo aqui no Excel, tá? No caso, se eu quero colocar um número, uma exponenciação de um número elevado ao outro número, eu sigo a mesma estratégia de colocar a igualdade antes, tá? Então, por exemplo, 2 ao quadrado, né? Eu coloco 2, tá? Coloco o sinal de circunflexo. O circunflexo, lembrando que ele, ao pressionar o acento, ele não vai aparecer, aperte o espaço para ele surgir, tá bom? E aí eu coloco o número que é elevado, né? Número 2. Teclo Enter e ele vai mostrar o resultado. Então, isso é bem bacana. Já no caso do maior que e menor que, ele te mostra se esse número é maior que o outro ou menor do que o outro. Ele mostra a resposta verdadeiro ou falso. Falso, no caso, né? Então, por exemplo, 1 é maior do que 2, igualdade, né? 1 maior do que 2. Ele vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Atenção, Enter. Falso. Então, se eu voltar aqui a editar, né? Vamos lá, vou clicar 2 vezes. por exemplo, 2 é maior do que 1. Se eu teclar Enter, ele vai mostrar que é verdadeiro. E a mesma coisa que acontece para o símbolo de menor que, né? Então vamos lá, igualdade. 1 é menor que 2, né? Se eu teclar Enter, ele mostra verdadeiro. Vamos aqui editar. 1 é menor do que 0, né? Falso, tá? Então, eu espero poder ter ajudado vocês com essas informações de planilhas e tabelas, tá? Mais voltada para essa parte de cálculos matemáticos iniciais. Nos próximos vídeos sobre Excel, eu vou ensinar passo a passo como é que você utiliza as principais funções, por exemplo, a autossoma, a média, a função máximo, mínimo, né? Então essas funções que são bem básicas que você precisa aprender para quem principalmente está começando agora e quer se aperfeiçoar em planilha eletrônica. Então, espero estar ajudando vocês, tá? Compartilhe com quem precisa e nos encontramos na próxima aula. Obrigado por assistir. Até mais.